Oi pessoal, a proposta do vídeo de hoje é nós conversarmos um pouquinho sobre a nossa estrutura ego e mente versus a estrutura consciência e espírito. Aí você falou assim, mas Cláudia, assim, como assim, né? Ego e mente, consciência e espírito, o que isso tem a ver? Tem a ver tudo com a gente, certo? Tem a ver tudo com o que a gente está passando nesse momento. E como que me veio esse insight de fazer, vai ser quase que uma aula, tá? Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu acho que vai valer a pena você acompanhar. Esse vídeo ele veio muito na minha cabeça, inspirado, digamos, né? Me inspirei muito. Foi pensando numa história, ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga e aí ela falava assim, tipo, chutou o balde, sabe assim? Eu tô cansada, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso dar um rumo na minha vida, eu não sei se o meu trabalho, sabe, daqui 3 anos, se sair um decreto, não sei das quantas, eu não sei nem se eu vou conseguir estar nesse meu trabalho. Nossa, velho, assim, ela me mandou um áudio e eu falei, cara, como que, assim, o que é isso, né? Como é isso? E aí, aí eu fiquei pensando, assim, por que eu estou numa posição diferente da dela? O que me faz estar numa situação diferente? Porque aí eu, assim, para tentar amenizar um pouquinho para ela, o que eu falei? Eu falei, amiga, vai dar tudo certo, assim, você precisa olhar numa outra perspectiva, você tá numa perspectiva, você tá na bad. Assim, a gente já falou aqui no canal, né, que tipo, a gente vai subindo, nós estamos numa verdadeira montanha-russa, então quando você tá subindo, legal, você tá vendo o horizonte, você vê o mundo de uma outra forma, consciência e espírito, você tá vendo uma outra forma. Quando você tá, e aí, só que é uma montanha-russa, e aí quando você desce, você mergulha, você não vê mais nada, você só vê que você tá, sabe, pode perder o emprego, que você não tem dinheiro para pagar a conta, que você, tá? E aí eu fiquei pensando, tá, então como que eu posso contribuir com ela? Porque eu não tô, eu tenho um monte de problemas, eu tenho um monte de questões, mas o que tá me fazendo forte nesse momento? O que está me fazendo levar a vida de um outro jeito e o que com isso eu acabo atraindo coisas para o meu campo que estão relacionadas ao meu fluxo, né? Ou seja, que faz com que eu fique mais tempo subindo a minha montanha-russa do que descendo. E quando eu desço, eu não preciso ir lá embaixo, sabe? Eu vou oscilando na minha montanha, assim, tipo, as subidas e as descidas, elas vão ficando menos, né? Elas vão ficando menos impactantes e me dando menos embrulho no estômago, certo? Me dando menos medo de viver. Então, aí eu queria convidar vocês assim, acompanha no meu raciocínio, eu fiz um esqueminha aqui para poder me ajudar a que a gente possa entender como que eu saio desse imbróglio, a verdade é essa. Então, para que eu possa... e outra coisa, assim... eu vou gravar um vídeo que vai junto com esse, vai separado, mas vai no mesmo pacote, no mesmo dia, que é um exercício para a gente poder fazer para sair desse imbróglio, para poder ter mais equilíbrio, tá? Então fica esse compromisso prometido que eu vou fazer esse vídeo. Mas, então eu quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio, para a gente poder depois saber o que eu estou fazendo no exercício, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro, vamos alinhar a seguinte questão. Eu estou falando, deixa eu ver se vai dar, ficava aqui. Eu estou falando o seguinte, que vamos alinhar essa estrutura de corpo, alma e espírito, tá? Então, nós vamos considerar que o nosso corpo, atualmente, o corpo ele é tridimensional. Então, aqui, ó, eu tenho uma consciência, que é só luz, que é só energia. Expando essa consciência para uma realidade tridimensional, então eu ganho um corpo. Quem anima esse corpo, a energia que anima esse corpo é a minha alma. No meu corpo estão traços da tridimensionalidade, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou pequeno, se eu sou grande, se eu sou masculino e feminino.
Na minha alma estão impressos os traços da minha personalidade. Então, se eu sou uma pessoa mais empreendedora e corajosa, bem-humorada, mal-humorada, enfim, traços intangíveis que estão relacionados à minha personalidade. Ok, então eu tenho essa estrutura numa encarnação. Só que o meu espírito, a minha essência, ela tá sempre comigo, sempre. O que muda é o seguinte, é o corpo. Então, quando eu perco o corpo, tá? Digamos o seguinte, aqui ó, meu corpo morreu. O que fica? Meu corpo morre e acaba? Não, o meu corpo físico tridimensional, ele vai para a Terra e aí vai se decompor e vai voltar para o ciclo da Terra, o ciclo natural, tá certo? Matéria orgânica. Só que a minha alma é energia, a energia que habita o meu corpo. Na minha alma não estão impressos os traços de personalidade que a gente falou, que são os intangíveis? Pois é, a minha alma vai ficar ligada ao meu espírito, ela fica ligada ao meu espírito, vibrando num campo energético, que eu não vejo, afinal de contas é energia, tá? Ok, aí eu vou, nesse processo reencarnatório, eu vou e vivo uma outra experiência de encarnar, uma outra experiência humana. Ganho um outro corpo, ganho uma outra alma que vai habitar esse corpo e vou viver para quê? Para que eu possa viver experiências. Então, de novo, eu entro na tridimensionalidade, que os aspectos são duais, para que eu possa comparar, para eu viver experiências eu preciso comparar. E só que assim, eu não vejo, eu não sabia, né? A gente não tem consciência de que a gente acaba acessando as informações dessas outras almas que a gente já viveu. Então eu tô aqui, Cláudia, no meu corpo feminino, com as minhas características de personalidade, falo mais que a minha boca e tudo mais. Só que eu, Cláudia, com essas características, com a minha consciência, com o meu sentir, eu consigo acessar informações das minhas outras almas, que não tem mais corpo. O corpo já virou matéria orgânica, mas elas estão lá pulsando. Elas pulsam o quê? Suas memórias, os seus registros. Quais são as memórias e os registros que uma alma pode pulsar? Os sentimentos, tá certo? Porque nós, enquanto corpo, nós somos razão e emoção. Lembra, nós somos duais. Nós somos razão, e a razão, tá no meu lado direito, ela tá muito relacionada ao fazer, ao pensamento pragmático, a coisas, a ter, né? A razão é o que me dá uma condição de viver essa estrutura de corpo tridimensional, certo? Então ela me realiza, ela faz com que eu realize. A minha emoção, ela é intangível. É um sentir, é pura energia. Como que eu sei, Cláudia? Quando você sente, por exemplo, quando você sente uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, você fala, ai, meu coração, né? Nossa, apertou meu coração. Eu tenho uma sensação. Você não sabe explicar o que é. Você pode até sentir no seu corpo físico, mas você está sentindo uma energia. Essa energia, ela fica, mesmo que o seu corpo não esteja mais aqui, já virou comidinha de minhoca, mesmo assim, a sua alma continua reverberando características da sua personalidade, características da nossa personalidade. E você fala, tá, tudo bem, então que a gente acessa, certo? A gente não tem consciência disso. E aí tem um outro esqueminha que é super importante a gente também poder alinhar em termos de conhecimento, para a gente falar igual. Olha só, no meu corpo físico, nessa estrutura de corpo físico, eu tenho o meu campo, que é esse delimitação vermelha, tá? Então assim, ó, no meu corpo ele está dividido em duas porções, razão e emoção, positivo
e negativo, sem julgar positivo e negativo, sempre, certo? Sem julgar que é bom ou que é mal, tá? Lados opostos. Do meu lado da emoção, eu tenho o quê? As relações, com quem eu me relaciono, com outro corpo, com outra alma que tem outro espírito, com outro corpo, com outra alma que tem outro espírito. Por exemplo, pai, mãe, filhos, marido, as colegas de trabalho, amigos da escola, enfim, tá? São as pessoas que eu estou me relacionando aqui. Então, tá muito ligado à emoção, às relações. Do lado razão, vamos pegar uma outra estrutura. Vamos pegar a estrutura mais de sobrevivência. Então está o meu trabalho, a minha saúde, a minha moradia e, óbvio, dinheiro, super dinheiro. E óbvio que pessoas, tá certo? Não é porque tá desse lado da razão que não tem pessoas. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo do seu trabalho. Você tem um chefe, você tem um trabalho que lhe dá dinheiro, que garante saúde, que garante moradia. Tá, mas você se relaciona, ok? Então, assim, por mais que eu separe razão e emoção, não tem como, porque eu tô o tempo inteiro me relacionando. Beleza? Estamos alinhando, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, o ego, né? Vamos falar dessa relação ego-mente. O ego, ele é o nosso centro de sobrevivência, tá? É o centro de energia, é o nosso vórtice de energia de sobrevivência, que garante a nossa sobrevivência. O ego, ele está relacionado ele dá o comando de você sobreviver, de você ter coisas, de você sobreviver, de você... o ego precisa de comparação, né? O ego responde nessa estrutura mais egóica, nessa estrutura mais carnal, do corpo, tá certo? Ele garante que o seu corpo esteja funcionando dessa forma. Quem comunica com o ego? A mente. Tá? A mente comunica com o ego. E outra, o ego é o vórtice de energia que ele pode ser bloqueado, entre outras coisas, pelo medo. Medo de ficar sem emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem casa. Aliás, assim, se eu tenho medo de ficar sem dinheiro, acabou. Então, assim, eu tenho medo de ficar sem emprego. Por quê? Porque eu fico sem dinheiro, né? Aí eu fico sem dinheiro, eu fico sem nada. Bom, quem que comanda isso? A nossa mente. E a nossa mente, ela tá muito, muito relacionada com a razão. A nossa mente, ela funciona muito com as coisas que os meus olhos veem, com o que é tridimensional. A nossa mente, ela tá tão relacionada com o ego que ela separa, ela divide, ela entende o que é da dualidade, do campo dual, ela entende o que é da comparação. Sim, aí é outra pergunta assim também para fazer. Nessa estrutura tridimensional de corpo que está aqui, certo? A minha alma, ela responde, a minha alma hoje, atualmente, a minha alma, ela responde muito mais pela minha mente. A minha mente controla a minha alma totalmente. Ela controla como? Ela controla dizendo, ela controla a minha mente, controla a alma, que é energia, porque ela controla as minhas emoções. Ela controla se eu sou uma pessoa mais controladora e eu quero todo mundo ao meu lado, se eu me sinto muito insegura, se eu tenho muito medo. Ela tá muito controlando as coisas intangíveis que estão relacionadas à alma, tá certo? E o nosso espírito fica onde nessa história? Como é que fica o espírito? Se eu tenho o corpo e tenho a alma, que é a energia, o espírito fica onde? O espírito, ele fica na nossa consciência. Tá? A nossa consciência é diferente da nossa mente. A nossa mente, ela é tem, não tem, é ou não é, faz ou não faz. Nossa mente, ela funciona dual, ela funciona com o que tem. E a nossa consciência não. A nossa consciência dá acesso a infinitas possibilidades. Só que a gente não acessa, na maioria das vezes, a nossa consciência. O nosso espírito está na consciência.
E durante um bom tempo, porque que não é o objetivo do vídeo, a gente ficou, falar sobre isso, a gente ficou mesmo impedido de acessar a nossa consciência, tá? Até hoje, não é importante que nós, enquanto seres humanos em massa, possamos acessar a nossa consciência, porque a nossa consciência, ela não é dual, ela é una. A nossa consciência nos dá a possibilidade de sermos livres. Por quê? Porque a minha consciência diz: eu posso tudo, eu acredito que eu posso conquistar o que eu quiser. E aí, olha que interessante, né? Porque nós temos dentro do nosso corpo físico os centros de energia, que são os chakras, eles estão exatamente dentro do nosso, bem em pontos exatos. Os 7 chakras básicos, os fundamentais, eles estão bem em cima de glândulas, né? Nas nossas glândulas. E olha que interessante, tem uma pesquisa, um amigo meu estava comentando essa semana, que tem uma pesquisa que fala que o nosso sentimento, ele é extremamente muito mais potente do que a nossa razão. Ou seja, o que eu sinto gera muito mais energia do que o que eu penso. O que eu sinto aonde? Eu sinto no coração. Mas não é no coração órgão, coração que bate. É o coração que a gente chama, que está aqui, ó, no meio do externo, que é onde fica o timo. O timo, ele é uma glândula que fabrica células vermelhas, que está produzindo o nosso sangue, que é a nossa vida, que é onde circula o oxigênio, que é onde circula o alimento, onde circula tudo para o meu corpo. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que como eu acesso a minha consciência, como eu acesso o meu espírito quando eu estou encarnada, quando eu estou neste corpo físico, através dessa, por exemplo, dessa glândula aqui, dessa região, desse lugar aqui, não através da glândula, mas desse vórtice de energia, que é o meu coração, que está bem aqui no timo, que está no meu externo, aqui, tô falando de corpo. É aqui que eu sinto forte uma emoção, é aqui que eu sinto forte uma tristeza, uma alegria. Aonde eu sinto forte ansiedade? Eu sinto aqui no estômago também, mas a minha cabeça vai controlando, né? Vai controlando. A emoção não passa muito pela cabeça. É aquela história que até tem num outro vídeo que eu falei. Às vezes você entra num ambiente... porque eu estava comentando, alguém que fez uma pergunta no canal e eu estava respondendo, tipo, por que eu escuto uma música e fico inteira arrepiada, que me vem lágrimas nos olhos? Porque a música está acessando a sua consciência, a sua unidade, e não a sua mente. A sua mente e razão fala assim: deixa de ser trouxa, ser idiota, ficar chorando por causa de uma música, né? Você é homem ou não é? Você é... Sabe aquelas coisas que a nossa mente que vai julgando. A mente julga, a consciência não julga. A consciência diz: é possível, tudo é possível. Você acessou um padrão de energia através do seu coração, que está fazendo com que você acesse a sua consciência, acesse a sua unidade. Então você se emociona. E aí você não consegue explicar por que você está emocionado, porque não passa pela mente. Bom, outro lugar, né, no nosso corpo físico que a gente acessa a nossa consciência, o nosso espírito, é aqui na glândula pineal, que está aqui, ó, é uma sementinha que fica bem no meio do cérebro, bem na direção aqui, que a gente chama do terceiro olho. Essa glândula pineal, que também é do sistema endócrino, certo? Estou fazendo sempre essa relação com o corpo. Essa glândula, ela também tem uma capacidade que também já está aprovada fisicamente, na biologia e tudo mais. Ela tem uma capacidade de nos conectar com a nossa consciência, ou seja, dar acesso ao nosso espírito. Ok, se eu estou dizendo que quando eu conecto com a minha consciência, com o meu espírito, porque o espírito está aqui, ó. Por que ele é livre? Ó, ele vem, quando eu acabo o corpo, meu ego, acabou a função do meu ego. Quando eu morro, meu ego morre junto. Aí eu vou ter um outro ego quando eu reencarno num outro corpo.
mas aqui, agora. E o meu ego, ele fala, não vou perder essa batalha para o espírito. O espírito está livre. O espírito está livre para viver outra experiência em outro corpo com outro ego. Tipo, o espírito está falando, filho, eu tô cagando e andando para você, porque eu sou livre, né? Você que é bobo, você é bobo porque você está pensando aí que você não pode fazer as coisas, porque a mente fica controlando você e você controla a mente. Vocês ficam numa disputa o tempo inteiro de controle. Para com isso, né? E aí o espírito tá ali, ó, tá se lixando, tá? Por quê? Porque ele vai poder, ó, acompanhar todas as vezes, todas as minhas experiências. Bom, a gente não tinha acesso a essas informações. Esse período de transição planetária que essa luz entra, ela está começando a dar esse nível de compreensão para a gente. E esse nível de compreensão faz com que eu acesse a liberdade que a minha consciência permite. Então, a minha consciência, ela é unidade, certo? A minha consciência diz, Cláudia, o que você quer, né? O que você quer? A minha consciência faz perguntas que às vezes eu falo que aí o meu ego julga, que a minha mente diz que pode ou que não pode, e eu tô falando assim, mas é porque eles estão fazendo o papel deles. A questão é que eu preciso integrar isso. Então vamos lá, ok? Alinhamos, né? Então é assim, ó, com a mente eu penso, com a minha mente. Minha mente está ligada no meu corpo, mas ela é intangível. Com a mente eu penso. Com o coração, timo, com essa glândula, eu sinto, tá? E com a consciência eu transformo. Então, com a minha mente, olha que legal. Com a minha mente, o corpo. A minha mente eu penso. Com o meu coração, o sentimento, a alma, né? Com o coração eu sinto. E com a minha consciência eu transformo. Por quê? Porque a minha consciência me dá liberdade para transformar, tá? Ok, então agora vamos lá, vamos pensar. Tá bom, Cláudia, que isso tudo que você alinhou aqui em termos de mente, né? Pra gente poder entender o que isso tem a ver com a sua amiga que falou que tá na maior bad, que não consegue mudar a vida dela. Gente, quem que tá funcionando? Quem que tomou a frente dela ontem para ela gravar aquele áudio e dizer para mim que tava na pior? Foi o ego, foi o medo, sabe? Eu tô cansada. Por quê? Porque eu penso, a minha mente, a minha mente tá falando, eu medito, mas eu não mudo a minha realidade. Cláudia, meu espírito não muda a minha realidade. Minha realidade é aqui na 3D, eu preciso pagar a conta. Será que não? Né? Como é? Aí é que tá. Essa é a grande virada. Essa é a virada de chave, tá certo? Por quê? O que a sua mente, quando ela pensa muito, o que ela atrai para o seu campo? O que ela atrai? Então, por exemplo, você está vivendo uma dificuldade nas relações. Não adianta você ficar encontrando uma pessoa, acaba o relacionamento, sofre pra caramba, sofre, consegue terminar um relacionamento, mas assim, você consegue terminar um relacionamento e não cura. E não olha por que você sofreu, por que não deu certo. Você não encara ele. Você só fica nessa roda de sentir, sabe? De resolver, a mente dizendo, porque o fulano é muito controlador, porque você só acha homem que te controla, que é ciumento, você só acha homem machista, você só acha homem banana, você só acha homem... A mente, ela vai dizer, o ego tem problema, certo? O problema tá sempre fora, tá sempre no outro. E aí você vai trocando de relacionamento, e aí assim, só que aí, ok, beleza. Só que aí você vai lá e medita, você fala assim, olha, vou meditar aqui, estou meditando, que eu quero melhorar, eu quero relacionamentos que me deem liberdade, eu quero um parceiro, uma parceira que esteja comigo, que seja companheiro. Aí você começa a vibrar, ok. Aí o universo vai lá e fala, graças a Deus, né? Ela tomou consciência. Nada. Tá pedindo, e aí o universo fala, ok,
você quer um parceiro, só que ele ser ciumento e controlador é uma face sua que você precisa encarar, que o seu ego precisa exercitar, que é dar limites, por exemplo. Que a sua mente precisa aprender a ser humilde, que a sua mente precisa aprender a dizer não. Enfim, tem um monte de coisas que você precisa aprender, e aí o universo vai te dar a pessoa exata para que você possa curar esses aspectos do seu ego que não estão adequados. E aí o que você faz? Ai, meu Deus, eu não consigo de novo, eu me apaixono por uma pessoa que é assim, assim, assado, eu quero trocar de novo. Troca. E aí você fica nessa roda, roda, e você acaba que você não consegue resolver a questão. Como que você sai desse imbróglio? Como que a gente sai do imbróglio de que eu não tenho dinheiro, de que eu não tenho grana, de que, sabe? Como que eu saio desse imbróglio? Acessando a minha consciência, acessando a minha consciência não, a sua consciência. Não acessa a minha, não. Não dou direito de ninguém acessar a minha consciência. É acessar a sua consciência. A gente precisa acessar um pensamento que vai para além do que a minha mente diz que é certo e errado, do que a minha mente controla. Eu preciso acessar um pensamento que não é pensamento, que é consciência. Porque a consciência diz, ok, fica tranquilo, certo? Fica tranquila, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só você precisa começar a olhar o que você está atraindo para você. Vou pegar um exemplo de uma mulher, né? Eu tenho uma pessoa, uma mulher, que se separou do marido, ficou com filhos, e o marido não quer nem saber, super comum, o marido não quer saber de colaborar financeiramente. Eu não tenho grana, porque separa, e aí o dinheiro diminui, fato. Aí o cara dá no pé, certo? Some, ou então ele contribui com uma merreca e fica você com a responsabilidade toda para poder cuidar, pagar conta, cuidar de menino e tudo mais. Velho, é o seguinte, quem escolheu esse marido? Você, tá certo? Então, o seu ego, né? Ele vai dizer assim, aquele filho da mãe, aquele cara que não tá nada. Olha, isso não vou nem discutir, fato, certo? O que ele é, só que o que ele é problema dele. O que é seu é que você escolheu essa pessoa para estar do seu lado por algum determinado tempo. E aí você viu que não estava dando certo, você escolheu separar. Ok, mas claro, não tinha jeito, não tinha como ficar com o cara. Fato, mas você escolheu. Ou seja, você precisa sair desse lugar, vir para a sua consciência, certo? Você precisa sair daqui do ego, vir para a consciência e olhar de cima e falar assim, em algum momento você foi responsável pela escolha deste parceiro. Ponto. Para de julgar se você escolheu certo ou se você escolheu errado. Olha para a situação agora, certo? Ele é o pai dos seus filhos. Ok, e aí? O que você vai fazer com isso? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Fulano, chega. Assim, eu posso falar também N coisas aqui, N possibilidades. E aí você vai falar, já tentei todas. O fato é que você precisa olhar, se responsabilizar, certo? Primeiro, se responsabilizar. Foi eu que criei esse ambiente. Fui eu que criei essa situação. Fui eu que permiti que isso tudo estivesse acontecendo na minha vida. Essa é a primeira tomada de consciência. Essa é a primeira tomada que vai fazer com que você saia do fundo do poço. Você precisa, é extremamente importante que você tome consciência do que você escolheu e que colocou você nesse lugar que você está agora. Você precisa ter essa tomada de consciência, porque se você não tomar consciência de que você é responsável, você não vai conseguir sair desse imbróglio. Por quê? Porque quando a gente fica na mente, na separação, você coloca a responsabilidade no trabalho, no governo que está
mudando os decretos e pode deixar você sem trabalho, no seu chefe que é controlador e não deixa você se desenvolver, no seu marido, no seu ex-marido, no seu namorado, no seu pai, na sua mãe. Sempre você vai estar olhando para fora. E fato, o para fora existe, o para fora está aí. Só que a nossa tomada de consciência é olhar que ele está aí para que eu possa transcender, para que eu possa dar um salto quântico, evolutivo, evoluir, para que a minha alma não fique vibrando esses registros e eu consiga acessar e viver tudo de novo. Chega, cáspita, chega, para com isso. A gente não pode mais ficar repetindo isso. Mas para que eu não repita isso, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair do lugar e olhar para o meu problema, a minha situação problema, como uma forma pensamento, que eu gosto dessa expressão inclusive, né? Uma forma pensamento, então assim, esse problema é uma forma pensamento que me limita. Que limita eu ir para onde eu quero ir, que me limita a ser quem eu sou. Ok, mas eu criei essa forma pensamento. Eu atraí para o meu campo essa realidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me distanciar e dizer, ok, tá tudo bem. Eu criei essa realidade que eu atraí para o meu campo para que eu possa modificá-la. Isso é tomada de consciência, certo? Dói, porque aí quando você toma consciência disso e você assume esse lugar do eu, o seu ego fala, grita, porque o ego não gosta, certo? O ego, nesse papel de centro de sobrevivência, ele quer que você seja o melhor, né? Ele quer que eu seja o melhor, a mais fofa, que o meu vídeo faça mais sucesso do que o de todo mundo, que eu nunca envelheça, que eu fique sempre bonita. Fato, tá? Só que isso não muda a minha realidade. O que muda a minha realidade é a tomada de consciência de que o que eu estou atraindo para mim. Então, você pode mudar, você muda, passa os anos, passa o ciclo e você continua atraindo para você coisas que que hora você vai aprender? Que hora você vai tomar consciência? Eu tenho que ter muita coragem para enfrentar o que eu atraio para o meu campo. Muita coragem para enfrentar o meu medo de falar, o meu medo de me posicionar. Para mim é isso. Tem gente que tem que ter muita coragem para poder calar, né? Para poder dizer, desculpa, eu não fui legal com você. Muita coragem para poder se posicionar, tá certo? Então, tem um exercício que eu vou colocar aqui também no canal, seguido desse vídeo, que é esse exercício para a gente poder fazer essa distância e ver que quando eu tomo consciência de todas essas minhas realidades, eu vejo que eu sou livre para poder escolher coisas diferentes. Então, eu não fico mais tão desesperado, cansado, apático, mal-humorado, desacreditado de olhar minha vida, que a minha vida tá uma bosta. Vou dizer, minha vida tá uma bosta, mas como sou eu a responsável por, eu vou tomar uma atitude e vou mudar. Só assim, amarrando essa perspectiva aqui de corpo, mente, alma, o que a minha alma influencia no meu corpo, nas minhas emoções, o que a minha razão fica pedindo tanto para que eu realize, por que eu estou respondendo tanto ao ego, à minha mente, e eu não estou dando chance para minha consciência e o meu espírito falar, tá? Isso tudo é para a gente poder pensar. Vamos pensar, o que é entrar no fluxo? Como assim entra no fluxo? É isso, certo? É a gente dar chance para a consciência trabalhar. E a consciência tem tanta força, a consciência realiza, certo? A consciência faz com que as nossas emoções se equilibrem, tá bom? Então, gente, namastê. Foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Gratidão à minha amiga que me inspirou a gravar esse vídeo. Beijo para todo mundo.